Quando eu era criança, eu não sabia onde que ficava o purgatório. Eu sabia que o céu era lá em cima, o inferno era lá embaixo e o purgatório. O purgatório era a terra. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Quando eu caí na cadeia, eu vi que lá era o purgatório. Olá, boa noite. Uma nação de encarcerados. Sem uma política de recuperação de presos e penas alternativas que poderiam aliviar a superlotação nos presídios, o Brasil registra a marca de 715 mil detentos. Números que colocam o país entre as 4 maiores populações carcerárias do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, China e Rússia. Na contramão de países como a Suécia, que fecharam presídios por falta de infratores, o número de presos no Brasil cresce em média 20% ao ano, segundo o Ministério da Justiça. Se continuar nesse ritmo, o país atingirá até 2022 a marca de 1 milhão de presos encarcerados. No Documento Verdade de hoje, vamos mostrar a rotina atrás das grades. A vida dentro e depois da prisão. A saga de quem comete delitos, paga a pena, mas não consegue se reintegrar à sociedade. 70% dos detentos voltam ao mundo do crime. Exclusivo. O Documento Verdade ficou frente a frente com um dos mais temidos matadores do país. Condenado a 300 anos de prisão por tráfico de drogas, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e assassinatos, comandou uma das maiores facções criminosas do país. Agora, em liberdade, ele revela, pela primeira vez, os bastidores do crime organizado. Uma vida marcada pelo crime. Gostava de matar. Matava por prazer. Pela ousadia. Eu gastava 4 minutos para roubar um banco e 45 segundos para roubar um carro com alarme. Sem alarme eu gastava menos. Pelo glamour. Cheguei a morar em apartamentos de Copacabana, Leblon, Barra da Tijuca, que não é qualquer um que mora. Apartamento que hoje custa 10 milhões de reais, 5 milhões de reais cada apartamento. O apartamento que eu morava era de glamour, tive envolvimento com várias pessoas famosas da época, que até hoje são famosas ainda, mulheres famosas, que eu passava droga, vendia, e com isso tinha envolvimento. Por quê? Era um cara bonito, que bonito que nada, cabelão comprido, fake, magro, mas eu tinha dinheiro para isso. Infelizmente, o dinheiro falava mais alto. Este homem já aterrorizou uma cidade, destruiu famílias, desrespeitou os mortos. Aqui não dá para ver bem, mas tem uma mulher, um desenho de um demônio que era conhecido quando eu estava na macumba, na feitiçaria, fazendo os trabalhos, violentando em cemitério, violentando carne humana, comendo carne podre. Você comia? Cheguei a se alimentar com carne humana, carne podre. Dentro do cemitério, violentava a sepultura e fazia esse tipo de trabalho. Espalhadas pelo corpo, marcas de 16 tiros e tatuagens de um homicida perverso. Cada imagem representa uma vida tirada brutalmente. Aqui, der uma olhada, era uma caveira. Aqui. É uma caveira que não dá para entrar em detalhe, em outra linguagem. Na linguagem popular, muitos quando falam em caveira, muitos já sabem o que significa, né? Morte. É. As pessoas que você... Isso. Que representa isso aí. Né? Aqui nós temos 3 símbolos, que é um tribal também, aqui. União com um grupo, como é conhecido, foi feito aqui na cadeia. O tribal era a união com um grupo. Da facção. Pessoal unido pelo mesmo ideal, que era o crime. Isso. E aqui é um coração que a gente fazia, que a gente do Comando Vermelho não aceita estrupo. O estrupador tem que morrer. O Comando Vermelho não aceita estrupo, não aceita bater em mulher, espancar velhinhos e nem crianças. Quem tem esse coração significa o quê? Na época significava que não aceitava esse tipo de coisa. Então, faz, porque quando você mata uma pessoa... Matou uma pessoa, por exemplo, que era estuprador. Faz o coração aqui, sabe que você já matou fulano de tal, que é estrupável, etc. E você não concorda com isso. Você então, matou? Isso. Matou um estuprador? Matei entre aspas, né? Porque
Atirei, né? E bom, o pessoal morreu, né? Mas como diz um ditado lá fora, né? A gente não mata. O traficante fala muito isso, quem mata é a bala, a gente só puxa o dedo. E você puxou várias vezes o dedo? Várias vezes. Isso aqui também foi bala, né? Onde a bala? Você pode tudo marca. Aqui é. E essa aqui é uma coisa, uma coisa também muito forte, que é quando você chama-se morte oficial da Marinha. Então, por exemplo, você vai fazer chamados pirata. Você vai fazer a Marinha, entra no meio, para que você não faça. Aquela tiroteio, você manda bala para lá, bala para cá. Aí quando vê falecer, vê falecer, faz um desenho sobre o corpo. Essa tatuagem na perna significa o quê? Foi a morte de um pastor evangélico. Fui para matar o pastor, mas não consegui. Por que você foi matar o pastor? Porque ele abriu um ponto de pregação de uma igreja próximo onde eu vendia as drogas. E muita gente que via comprar droga nas minhas mãos, ia para a igreja e se convertia, parava de comprar droga. Com isso, aquele pastor era ameaça para mim. Então eu fui pedir para ele sair do morro. Eu dei 24 horas para sair do morro. Se em 24 horas ele não saísse, eu matava ele. Ele não saiu? E o pastor não saiu. Continua no morro até hoje. Não matou? Não matei. Esse escapou? Esse escapou. Traficante e homicida, frio e calculista, entrou para o crime ainda na adolescência. Matou pela primeira vez aos 13 anos. Eu apontei o revólver, franzininho, pequenininho, magrinho. A vítima não acreditou, ele reagiu, infelizmente. Quando reagiu, partiu para cima, eu puxei o dedo e veio a falecer. Aonde eu fui levado para dentro da penitenciária, conhecido como FEBEM. Aonde dentro da FEBEM, as minhas unhas foram furadas com agulha, da época, regime militar, e puxado de alicate a sangue frio. Isso amarrado de cabeça para baixo, que a tortura foi amarrado de cabeça para baixo, chama-se pau de arara, que foi criado pela polícia chinesa. Então, passamos por esse detalhe. E, mais tarde, lá dentro entrei como aprendiz de maconha e saí formado em doutorado em cocaína. Fora da cadeia, continuou a matar. A ordem era matar. Eu sempre dava ordem para matar. Tanto que a ordem foi grande, entre os 13 até os 17, antes dos 18, eu cheguei a cometer 26 assassinatos. Basicamente, nesse caso, é preciso ressaltar esses 4 pontos. Né? Primeiro, né, que é a exceção da exceção, indivíduos dessa natureza são portadores de alta periculosidade social. Então, é raridade a recuperação. O segundo ponto é a temibilidade social. Ele é uma pessoa temível socialmente em qualquer lugar que vá e que conheçam o passado dele. O terceiro é que essas pessoas, elas dependem muito do meio social no qual elas estão inseridas. Mudadas as circunstâncias, o psiquismo muda completamente. E esse quarto elemento é como uma pessoa com tantos homicídios está, então, pouco tempo, né, de volta ao seio social. Durante uma hora, ficamos frente a frente com Aldido Dima Salles, de 52 anos. Condenado a 3 séculos de prisão, passou apenas 10 anos atrás das grades, graças ao bom comportamento e o indulto presidencial, previsto na Lei de Execuções Penais. Esse tipo de benefício é publicado anualmente no período natalino, através de um decreto federal assinado pelo presidente da República. O indulto existe desde 88, quando o Brasil entrou no período democrático. Salles se beneficiou disso. Deixou o presídio de Bangu 1 pela porta da frente, disposto a continuar no crime. Quantas vezes mamãe subiu com a Bíblia na mão, no morro, eu sentado, como estou aqui agora, aqui estaria uma mesa, a balança, aqui teria 5 traficantes de lado, 5 traficantes de outro, tudo com arma na mão, tudo com arma na cintura, e eu com a minha arma aqui do lado, e o outro na cintura, vendendo as drogas. Aí fazia fila, a pessoa fazia fila, eu pesava tanto, aí paga para cá, paga para outro, jogando dinheiro aqui, e a minha mãe chegava no morro, sentava a Bíblia na minha cabeça, sai dessa vida, meu filho. E eu dizia para minha mãe, tinha um maior respeito pela minha mãe, como tem até hoje, mas o traficante, ele respeita mais a mãe do que o pai. Então eu sempre dizia para minha mãe, mãe, eu nunca vou deixar o crime. Minha mãe disse, filho, eu peço a Deus
para Deus um dia eu vou tirar você dessa vida, porque eu não fiquei 9 meses com você na barriga para você ser bandido. Um dia eu vou te ver pregando o evangelho. Eu disse para minha mãe, só se eu estiver morto, porque vivo nesta terra eu nunca vou ser evangelho e nunca vou pregar esse Deus que ela serve, não. Por uma década, Ligeirinho, como ficou conhecido, um dos maiores assaltantes de bancos do país, comandou a principal facção criminosa do Rio de Janeiro. Para quem não sabe, o Comando Vermelho foi criado junto com presos políticos. Então foi criado ali o CV, o Comando Vermelho. Qual foi a sua participação? Eu sou o segundo homem, né? Da participação da criação, foi os estatutos. São 12 estatutos, não podemos comentar sobre os estatutos, mas são 12 estatutos. A participação fui escolhido como cabeça. Por exemplo, preso, ele é preso hoje. Então, o Comando Vermelho tem uma cota que se reúne, cada preso paga isso aí, paga os bons advogados para tirar ele da cadeia, para não ficar. Quando ele sai, ele vai roubar para pagar o que o Comando Vermelho pagou para ele. Então, o Comando Sai da cadeia praticando crime. Praticando crime, essa é a realidade. Ele vai praticando crime e volta praticando crime. Isso quer dizer, é um caminho sem retorno. Eu sempre falo que o crime são poucas pessoas que dá para contar no dedo que entraram no mundo do crime e hoje estão com vidas. 90% já faleceram. Essa entrevista exclusiva ao documento Verdade foi negociada durante os últimos 2 meses. É a primeira vez que um dos mais temidos criminosos do país aceita falar abertamente sobre os bastidores da organização de bandidos perigosos que ajudou a fundar. Relatos que nem a polícia imaginava. Estratégias de guerrilhas que chamam a atenção pela frieza e crueldade. Traz-se a pessoa, reúne-se os traficantes, fica tudo de lado. O cabeça, que é o chefe, por exemplo, eu era o chefe, eu ia ouvir a defesa dele. Se eu achasse que ele deveria escapar, eu daria chance para ele escapar. Ao contrário, matava ali mesmo. Então, eu, por exemplo, eu dava o primeiro tiro, ou quisesse matar de tiro, ou de faca, seja o que for, e depois todos faziam a sua parte, todos atiravam. Aí, por exemplo, se tivesse 100 homens ali, seria 100 tiros que a pessoa pegava, de uma vez só. Cada um dava um tiro, 2, 3, conforme a unidade de cada um. Você não tinha medo de cometer alguma injustiça? No mundo do crime, a gente não pensa por esse lado, né? Chefão do tráfico dos morros cariocas nos anos 80, Ligeirinho diz que chegou a comandar um exército de criminosos formado por mais de 3.000 homens. Minha vida da época eu era um playboy do crime, porque além de ter muitas armas, além de praticar todas essas coisas, eu tinha um grande nome, respeitado por outros bandidos, aonde, através do dinheiro do tráfico de assaltos a banco, tinha as melhores mulheres, só mulheres bonitas, com muito dinheiro para gastar, confiava nas armas, por exemplo, na escopeta 765, Maus Musquet 38, 22, 380, Requinhos Real, Fal Magna e 357. São armas pesadas que eu colocava minha confiança sobre essas armas. Estou falando que eu dei aula para isso. Eu atirava, jogava uma laranja para cima, antes que a laranja caísse no chão, eu acertava ela no ar. Isso não é para qualquer pessoa que acerta com 38, não. É raro, dá para contar nos dedos o tipo de gente que faz isso. Com isso, depois, uma das coisas que eu criei, que hoje é muito conhecida no Rio de Janeiro, em São Paulo, eu criei o micro-ondas. Não é esse micro-ondas que nós fazemos comida na nossa casa, não. O micro-ondas são os pneus, né? Que foi criação nossa, colocava pneu, colocava gasolina ou álcool e tocava fogo ali dentro, o pneu e tudo no indivíduo vivo. A ideia é sua? A ideia é nossa, o criador do micro-ondas. Por quê? Não patenteei, tá? Mas é o criador do micro-ondas. Porque a ideia, para ver a pessoa sofrendo. Se você chega, dá um tiro na cabeça a pessoa morre sem sofrimento. Se ele jogar álcool e queimar, você sofre muito mais. Isso você está cobrando de algo que a pessoa fez, para servir de exemplo para outros. Outros vídeos, viu o que o chefão fez, o que o nosso chefe fez, matou fulano e tal lá, usando micro-ondas. Se nós não andarmos certo com ele, vai pagar pela mesma moeda. E ver aquela pessoa sendo queimada viva, te dava prazer? Dava prazer porque eu fazia as coisas rindo. Foi em Medellín, Colômbia. Eu fui para treinar, ser
ser treinado por ele. Quando eu cheguei lá, não conhecia, a convite, lógico, foi a convite e cheguei em Medellín para ser treinado. Lá treinado em quê? Sobre a venda de cocaína, que o forte de Pablo Escobar é a droga, né? Pablo Escobar chegou a ganhar por dia cerca, não é exagero, você pode pesquisar isso aí, cerca de 60 milhões de dólares por dia com venda de droga. Foi o maior. Você aprendeu com ele? Aprendi a traficar, porque eu não sabia como é que traficava, vender a droga, aprendi a mexer com a droga, falsificar a droga. Como é que falsifica a droga? Pega a cocaína pura e você vai fazer um preparo para mexer, para aumentar. De 10 quilos você faz 50. 10 quilos de cocaína pura, você joga lá 50 quilos, para poder fazer 50, 60 quilos. Você ganha mais dinheiro com isso. Fui aprender a preparar a cocaína. Você chegava a ganhar quanto com a cocaína? Olha, traduzindo por dias de hoje, daria cerca aí de uns 700 a 800 mil reais por semana. Muito dinheiro, muito. Foi nesta época que ele diz ter construído um império. Bens eu tinha bastante. 58 apartamentos, isso dentro do Rio de Janeiro, sem contar nas outras capitais. Mas um total de quase 700 apartamentos. Você tinha um salário, uma renda de quanto? Olha, se traduzindo por dias de hoje, daria mais de 1 milhão por mês. Daria uns 3 a 4 milhões por mês. Isso você ganhava com crime? Com crime. Em 85, Ligeirinho ficou conhecido no país por arquitetar a fuga do maior traficante de cocaína do Rio de Janeiro na época, José dos Reis Encina, vulgo Escadinha. Foi resgatado de forma cinematográfica da antiga penitenciária de Ilha Grande. A 500 metros da guarda do presídio, um helicóptero pousou no pátio interno e recolheu o criminoso. Ligeirinho estava lá. A fuga foi planejada na virada de ano. Eu não vou entrar em detalhes, mas vou falar, mas não vou entrar em detalhes. Quando fizemos a fuga, isso aí está na imprensa do Brasil todo, não é história minha, que nós estávamos pousando a aeronave para tirar o Escadinha de lá, faltou energia, né? Mas foi só fazer a fuga, a energia voltou. Aí também é sorte, né? A gente não pode saber porque a energia faltou e chegou ao mesmo tempo. Foi o plano de vocês? Que eu saiba, não. Quando nós bolamos, mas vai dar certo? Tem que dar, porque nunca houve isso. A polícia não esperava que um helicóptero, uma aeronave, baixasse a penitenciária e não preso. Não passava na cabeça dos policiais, da justiça brasileira, ninguém imaginava. Hoje, já há uma proteção dentro da penitenciária. Por exemplo, a polícia está se preparando aqui para fazer isso, quando ele se preparou, o bandido já está preparado. Essa é a realidade. Mas toda essa vida de crimes, o ex-detento garante ter ficado no passado. Eu sou o ex-líder e um dos fundadores de uma facção do Rio de Janeiro conhecido como Comando Vermelho. E fui condenado pela justiça brasileira a 300 anos e 6 meses de cadeia. Condenado por um total de 76 assassinatos, 15 assaltos a bancos, tráfico de droga, formação de quadrilha e crime organizado. Trago no meu corpo 16 perfurações de bala e hoje sou livre para fazer a vontade de Deus. Aleluia! Você crê em milagre? De assassino frio e calculista a missionário na periferia da zona sul de São Paulo. Disposto a atender o pedido da mãe em vida, Pastor Salles, como prefere ser chamado agora o ex-traficante, ganha vida fazendo palestras em escolas e comunidades carentes. Hoje eu estou pregando o evangelho, testemunhando, falando da minha história, não é com prazer, nem orgulho não, mas é tentando tirar a vida do crime. Porque o nosso país, São Paulo, Rio de Janeiro, o Brasil em geral, está dominado pelo tráfico de droga. Se a mãe e o pai não der valor ao teu filho, o traficante dá. A religião, ela consegue transformar. Mas é preciso ver o quanto essa religião, ela está, de fato, no psiquismo do indivíduo. Para ver se é uma religião, se é uma dedicação à religião momentânea ou não. Mas se você me perguntar se a religião tem o poder de transformação, sim, ela tem.
E você vai ver agora como foi essa transformação. Nesse dia, o ex-chefão do tráfico carioca diz que tinha ordenado uma execução em série durante um culto evangélico na favela do Vidigal, no Rio de Janeiro. Dez fica na porta principal e 10 entra comigo. E eu dei uma ordem para meus colegas. Ninguém faz nada. Quando eu der a ordem, vocês podem matar. Eu vou mudar a história, eu vou ficar na história do Brasil. Eu posso morrer hoje, mas vai ser o dia que eu vou matar mais gente, vai ser aqui dentro. A igreja com mais de 1000 pessoas, eu disse, não quero que fique um vivo. No mínimo de 500 a 600 mortes tem que ter aqui. Era o que eu pensava na época. E estava na minha cabeça, era o plano diabólico. Nós estávamos na total com mais de 3.000 balas no total. Para matar todo mundo. Para acabar com tudo. Quando eu falei dessa forma, meus colegas, tá bom, chefe, que se ordenar nós fazemos. Quando o pastor começou a pregar o evangelho, ele pregou em João 8:32, o meu colega do meu lado, sentado assim, começou a chorar. Eu olhei para ele e disse, o que você tem? Ele disse, chefe, eu não sei, estou sentindo algo diferente aqui dentro de mim. Eu disse, para de chorar. Ele disse, para, eu já tentei. Então, chora baixinho. Aí ele chorou mais alto ainda. Quando ele chorou mais alto ainda, o pastor fez um apelo, que é o que nós, hoje eu como pastor, faço isso nas igrejas. Eu prego o evangelho, termino de pregar, eu pergunto, tem alguém que queira mudar de vida, sair do tráfico, das drogas e aceitar esse Jesus como Salvador? Se tiver, dê um sinal com a sua mão. O pastor fez isso. Quando o pastor fez isso, o meu colega estava já com a mão levantada. Foi na frente, tirou o revólver, deixou na mão do pastor. Quando eu vi meu colega fazendo isso, eu coloquei a mão no revólver para atirar no meu colega na igreja. Quando eu coloquei a mão no revólver, o pastor falou lá, o moço lá em Morro Dedê, com o pé da mão para Lucas, Jacarezinho, Baixada Fluminense, Rocinha de Gadirá, Morro do Flamengo, Morro do Cantagalo, Morro do Borel, Morro da Mangueira, Morro dos Macacos, Vila Cruzeiro, Vila Pavão, Fazendinha, Morro do Alemão. Lá você faz o que bem quer. Aqui dentro, quem manda é o Espírito Santo de Deus. Foi naquele dia que eu troquei as drogas, artanha, aranha, betil, cocaína, maconha, LSD, heroína, troquei a escopeta 765, a máxima que falta em 22 a 380, pela uma Bíblia Sagrada. Naquele dia que eu veio uma transformação, uma mudança de vida. Saí do tráfico, saí do crime, deixei os assassinatos, deixei a vida que não prestava para mostrar que há uma saída para o homem ainda. E essa saída é Jesus.